Meus irmãos, graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Você pode dizer Jesus é bom? E o diabo não presta? É desse jeito. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra. O tema dela vai ser Israel, a nossa história. Nós tivemos, chegamos no final do mês passado, fomos uma turma aqui da igreja. Quem foi Israel? Levanta a mão aí. 1, 2, tem 2 aqui comigo, né? E Deus, três. Deus nos deu o privilégio de estarmos ali por quase 10 dias. E Atos capítulo 4, versículo 20, tem um versículo que diz assim: porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Então eu quero compartilhar com vocês hoje aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi também. Vai ser uma pregação diferente. Hoje eu não vou pregar como a gente costuma aqui, porque eu trouxe uns slides para mostrar para vocês. E à medida que a gente vai caminhando, cada lugar que eu fui, que a gente foi, eu tentei extrair uma lição para isso, Nós saímos daqui no dia 19, ficamos 2 dias na cidade, em Dubai, e depois seguimos para Israel. Então o texto que eu gostaria de compartilhar com você, pode passar por favor, a nossa canetinha estragou, irmãos, eu queria estar com a canetinha aqui para ser mais dinâmico, mas não deu. É Isaías capítulo 41, versículo 20, que diz o seguinte: para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Nós sabemos que Israel ele é um país, uma nação escolhida por Deus. Você concorda comigo? Diga amém. É escolhida por Deus, com todos os seus altos e baixos, com todos os pecados que cometeu, com toda a sua trajetória, é uma nação que Deus criou para amá-la, E nós não somos Israel, nós somos igreja, Mas por consideração, pastor, nós somos o Israel da nova dispensação, E as mesmas coisas que se aplicam a Israel, se aplicam a nós também, As mesmas advertências que são aplicadas a Israel, aplica a igreja. E as mesmas bênçãos destinadas a Israel, são destinadas à igreja também. Então, a história de Israel, consequentemente, ela pode ser também base da nossa história. E eu gostaria, o próximo slide, irmãos, vocês vão ter que me aturar, vocês vão me ver algumas fotos aí, tá? Eu até dei uma melhoradinha, que eu fiz a barba ontem, entendeu? Mas eu não sou um cara feio, não, vocês vão, Porque esse negócio não dá para a gente todo dia ficar, toda hora ficar, tira uma foto aqui, não é ruim ficar pedindo? Então o que a gente faz? Selfie, E aí vocês vão acostumando, mas é um casal até bonito, Olha só, diga-se de passagem, é um casal bonito. Bem-aventurada é minha esposa que casou comigo, viu, irmãos? Nós tivemos 2 dias de Dubai. Dubai, queridos, é uma cidade linda, maravilhosa, É uma cidade que chama a atenção pela sua imponência. Então, aquilo ali não é nem sombra, nós tiramos muitas fotos, Mas eu quis tirar um que tivesse escrito Dubai, que é para quando eu postasse, falar, realmente ele esteve lá, entendeu? Então, Dubai é bonito, lindo, mas é uma cidade, gente, muito quente, mas muito quente. Então, a lição que eu vi, que eu tirei da cidade é o seguinte: nem tudo aquilo que a gente vê na TV, a gente já sabe disso, Aquilo que a gente vê na TV não é a realidade das coisas. E quando a gente vai para o YouTube, vai para a TV, o que a gente vê falando de Dubai? Você acha que aquilo é um lugar maravilhoso, Você vê, tem assim, os extremos, É uma cidade de extremo, tem uma parte pobre, tem a parte rica, mas nós que fomos lá, eu mesmo não gostei do clima de Dubai, porque a sensação teve um dia que foi a 56 graus, é muito quente. Então a temperatura estava 38, 40, mas a sensação, eu não estou aqui falando mal na cidade não, irmãos, uma cidade linda, Mas a gente tem que falar, como eu tenho que falar daquilo que eu vi, eu não gostei porque é uma cidade muito quente. Quem gosta de sentar na sua calçada e bater um papo com o vizinho, diga amém. Não é bom, irmãos? Dubai não tem isso, querido, não tem. Diga comigo, Dubai não tem vida social, você não vê ninguém na rua, As irmãs que estiveram lá, você não vê ninguém na rua, os pontos com ar-condicionado, tudo tem ar-condicionado, porque é extremamente quente. Então a lição que eu tiro, dessa passagem por lá, é que Deus ele foi muito generoso comigo.
Por quê? Porque Dubai estava na programação de um dia eu conhecer. Eu iria um dia pegar a minha família e eu iria conhecer aquele lugar. E Deus me permitiu ir por uma conexão e lá eu não quero voltar nunca mais, entendeu? Eu voltei com uns bons dólares de economia na minha vida, né? Deus foi muito generoso. Mas o que eu vejo, queridos, em Dubai? Dubai eu assemelho, não me entendam mal, mas a conjectura que eu faço, a comparação que eu faço, que Dubai é como o pecado, pastor. Mas por quê? Ele se apresenta para nós de uma forma muito bonita, né? Ele chega para nós de uma forma com que nos chama a atenção, mas quando a gente conhece a sua essência, a gente vê que tudo aquilo, né, não é nada, não vale a pena. Então essa é a marca que eu consegui tirar de Dubai. É uma cidade muito bonita, muito bonita. Se você quiser conhecer, vá, tá? Não estou desaconselhando você, não vá, mas com certeza você vai sentir o que nós sentimos, muito calor. Próximo, essa é a cidade de Jerusalém, queridos, né? Vista do alto de um morro, não me lembro qual é esse monte que a gente estava, mas é a visão de Jerusalém, de uma boa parte de Jerusalém. Jerusalém, irmãos, no Salmo 122, versículo 3, diz assim: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Aonde você olha para aquela região, é mais ou menos essa mesma imagem que você tem. Você não vê cores nas casas. Você não vê casa pintada de vermelho, de azul, de roxo, de preto. Você não vê. Todas elas são revestidas com a mesma pedra, né? Eles fazem as paredes e colocam um revestimento. E esse revestimento ele é térmico, né? No frio ele esquenta e no calor ele mantém a casa na temperatura, né, agradável. Então tudo que você olha é sempre aquela mesma visão. Parece que você está passando nos mesmos lugares. E é uma cidade muito bonita, eu gostei, porque como eu mexo com construção, eu gosto daquela arquitetura, né? Então eu ficava sempre olhando, passando e vendo alguns trabalhadores, tentando aprender, mesmo que de longe, né, alguma coisinha. Então é uma cidade bem linda. E uma coisa que eu achei muito interessante, que é diferente de nós, quando a gente chegou aqui, que a gente veio de carro para São Paulo, quando a gente entra aqui no Espírito Santo, né, a gente vê aquelas montanhas ali, né, já tudo verdinho. A minha esposa falou: nossa, como é bom estar em casa, como é bom ver esse verde. Lá você não tem essa cor, esse verde verdinho, né, você tem aquela cor meio opaca, fosca, o mato muito claro. Não é essa visão que a gente tem. Mas por outro lado, você vê uma vegetação seca e em meio àquela vegetação uma árvore bem verde, né? Porque o solo é bom e eles produzem muito. Então, Israel, queridos, Jerusalém, é uma cidade que ela foi escolhida por Deus. Diga comigo, Jerusalém foi escolhida por Deus. Assim como eu e você fomos escolhidos pelo Senhor também. Em todo o tempo da história de Israel, nós vemos que em todo o tempo, querido, em todo o tempo, Israel sempre foi perseguido. Sim ou não? Sempre, irmãos. Não tem quase que momento de paz. Já há muito tempo que a gente não via acontecer nada naquele entorno lá, aconteceu agora, está acontecendo uma guerra. E Deus foi generoso conosco, porque quando a gente pisou aqui, uma semana depois, aquela guerra começou, né? Nós não estávamos diretamente próximos à faixa de Gaza, mas estávamos naquele território, estávamos na Palestina, né? Então, em todo o tempo, o Senhor permitiu, isso aconteceu com Israel. Israel sempre foi uma nação amada, querida por Deus, chamada, eleita, mas ela sempre foi perseguida. Então a lição, em cada ponto, em cada lugar que nós paramos, como eu falei, eu quero tirar uma lição para nós, que eu tirei para a minha vida. Nós somos como Jerusalém, somos como Israel. Muitas vezes a gente sofre perseguição, mas em todo o tempo Deus não deixou de ser Deus de Israel. Deus não deixou de ser Deus da igreja. Deus não deixou de ser Deus de mim e de você, porque a gente sofre perseguição, né? Nós somos escolhidos pelo Senhor e nosso futuro é com Ele. Segundo ponto que nós visitamos, o Jardim das Oliveiras e o Getsemane, que fica assim do lado, né? Você atravessa o Jardim das Oliveiras de um lado, o Getsemane do outro, né? Então, essa como é que chama aquilo ali, gente? Oliveira. Essa oliveira, irmãos, eu não sei a data dela, mas ela deve ter, sei lá, para lá milhares, quase 2000 anos, né?
Então é um lugar que a gente não pode entrar, né? Tem uma cerca, a gente só pode admirar. E aqui, irmãos, quantos já viram um pé de oliveira aqui no Brasil, de pertinho? Não é difícil? Oliveira dá na calçada em Israel, gente. Dentro das casas, né? É um negócio impressionante, né? Lá, se você quiser, você pode fazer o seu próprio óleo, né? O próprio azeite, porque tem demais. Aonde a gente vai tem oliveira, né? E o Jardim das Oliveiras, Mateus 26, 36, 39, diz o seguinte: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Queridos, nesse lugar que nós passamos, o Jardim da Oliveira, ele foi escolhido pelo Senhor para ter um momento, para o Senhor ter momentos de intimidade, né? Em todo aquele, se nós olharmos para a história, né, nós vamos encontrar o Senhor indo no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, por várias vezes, né? Mas o que me impressiona, talvez o momento que mais me impressiona, seria aqueles momentos que o Senhor tinha de intimidade com aquele lugar. Ele escolheu aquele lugar para estar. Hoje nós vivemos numa sociedade completamente diferente. Nós tem pessoas que vai ao monte, vai no vale, né, vai em tantos outros lugares aí para ter o seu momento de intimidade. Mas a lição que fica para mim é o seguinte: como está a nossa intimidade com o Senhor? Né, seria a pergunta que eu lançaria para você refletir, né, comigo. Como está a minha intimidade? O Senhor, nos seus momentos de tristezas, né, o momento de angustiar-se, ele ia para aquele lugar. E estar, gente, né, eu lembro que quando a gente estava caminhando, indo para lá, o pastor Valdeci falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, depois que a gente vai lá, a nossa visão da palavra não é a mesma. Não é, a gente não consegue mais olhar, né, para a história e não dizer assim: eu estive lá. Então, estar no lugar onde Jesus esteve, queridos, é um privilégio imenso. Existem denominações, existem religiões que elas têm por obrigação fazerem algumas coisas durante a sua vida, né? Por exemplo, uma pessoa que ela frequenta, ela é adepta, né, ou ela serve na religião muçulmana, ela pelo menos uma vez antes de morrer, um muçulmano convicto, ele tem que ir a Meca, né, numa cidade chamada Medina, onde tem uma mesquita que ela toda feita em granito preto, ela se chama Kaaba, e lá estão os restos mortais de Maomé. Então, pelo menos uma vez na vida, ela tem que ir lá por obrigação, para ele se tornar um muçulmano convicto. Nós não temos essa obrigação de ir, né, a Israel uma vez por ano, uma vez na vida. Nós não temos, porque nós servimos a Deus pela fé, né? E Israel, né, não é que quem não vai, a sua fé não é aumentada, mas ir a Israel é um privilégio concedido a Deus, a quem pode ir. Feliz é o pastor Valdeci, que já foi quantas vezes, pastor? 5, 6 vezes, 4 vezes, né? Eu quero voltar, queridos, eu quero voltar porque realmente é um lugar que vale muito a pena. Eu tinha separado, eu preciso agora, irmão, de um tempinho. Você acredita que o meu tablet deu pau bem na hora de eu pregar? Olha que maravilha. Mas a gente não fica na mão, porque eu também julguei a mensagem no celular, entendeu? Não, irmãos. Eu gostaria de ler algumas coisas para vocês, mas vai ficar muito complicado, porque eu estou enxergando muito pouco. Falar nisso, eu quero pedir a oração dos irmãos, que eu vou operar dia 20, do olho esquerdo. Mas eu vou tentar, queridos. Olha só, o Monte das Oliveiras, algumas particularidades. Foi no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras era um dos locais de descanso preferidos do Senhor Jesus. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus
deu início à sua entrada triunfal em Jerusalém. Foi após contornar uma das curvas da descida do monte que Jesus chorou ao contemplar Jerusalém. Foi lá que Jesus também pronunciou o seu sermão escatológico na semana da crucificação. Na noite em que foi traído, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, no Getsêmani. Foi no Monte das Oliveiras, no momento de sua agonia, que seu suor se transformou em sangue. E foi lá no Monte das Oliveiras que ocorreu a ascensão de Jesus. Então, esses e outros fatos aconteceram ali, tá? Mas a lição que eu tiro, eu volto a falar, é o lugar da intimidade que Jesus escolheu para ter. Em alguns momentos ele foi para lá se retirar para orar. Próximo slide. Eu acho que tem até mais um aí. Ó, pode ir passando. Aqui o Monte das Oliveiras de um lado e o Getsêmani do outro. O próximo lugar que a gente foi é o Calvário, ou Gólgota, que é também conhecido como a Montanha da Caveira, não é isso? Vocês conseguem enxergar ela ali? Para quem não foi em Israel, irmão. Para quem não foi. Conseguem ver a caveira? Irmão, eu fiquei assim, eu sou muito perfeccionista com algumas coisas, e tem coisa que me incomoda, pastor. Olha só aqui, ó, a caveira está aqui, ó, os dois olhos estão aqui, e o nariz, está vendo? Eu fiquei doido para arrancar esse mato aqui que está tapando o olho da caveira. Eu fiquei, não tem um minuto que eu não olhava, falei, aquele mato está atrapalhando o olho da caveira, mas não pode ir lá, queridos, mas aquele me incomodava, entendeu? Não atrapalha um pouquinho? Não atrapalha, não atrapalha? Então, mas este aí é o Gólgota, né? Onde Jesus ele foi crucificado. Então, vamos seguir, eu não vou ler para vocês o que eu tinha que ler, porque não vai dar hoje, mas eu quero comentar então, né? Pode passar. Este é o tanque de Betesda, né? Onde nós tivemos também, isso são as ruínas, né? A impressão que a gente tem é que essa cidade ficava, né, lá embaixo, né? E pode passar. Esse é o tanque de Betesda, né, onde aconteceu milagres, onde a palavra, né, ela diz em algumas ocasiões que aconteceram milagres. Fala-se também na palavra sobre aquele homem, né, que queria ser levado lá, né, e ninguém levava ele, né? Foi nesse lugar aí. Pode passar. Descendo essa escada aqui, ele fica lá embaixo, lá naquela portinha a gente desce mais ou menos aí uns 10 metros, mais ou menos, né? O cheiro é muito forte, porque é uma água parada, com muitos pombos que ficam lá, não é muito agradável. Mas é um lugar histórico, onde Jesus fez milagres. A lição que eu tiro desse lugar, do tanque de Betesda, é o seguinte: assim como Jesus fez milagres naquela época, ele continua fazendo ainda hoje. Ele é o mesmo, né? Betesda, símbolo de milagre, né? Próximo slide. Aqui, queridos, é o campo dos pastores. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 11, vai falar daquele anjo que vai anunciar, né, a chegada do menino Jesus. Então esse campo ele é bem amplo, isso aqui são as ruínas. Pode passar. Aqui, Davi pastoreava, né, os rebanhos do seu pai, tá? Pode passar. Tem algumas cavernas que dizem que... só um minuto. Que dizem que, né, Davi se refugiou. Próximo slide. Aqui embaixo, quem já leu o livro de Ruth? Diga amém. Ali são os campos de Boaz, onde se plantava, né, onde Ruth ia, né, respigava lá atrás dos trabalhadores. Toda essa região aqui, né, são os campos de Boaz, né, e toda essa região aqui, Davi andou por isso tudo aqui, né, era ali que ele pastoreava. Então a gente está bem em cima, né, do campo dos pastores, e lá do outro lado nós temos toda essa região. Isso aqui, queridos, não está muito nítido, mas isso aqui é um muro, ó. Isso é um muro que ele vai contornando em vários lugares, você vê, né, separando o muro de bairros judeus, de não judeus, da Palestina, de Israel, você vê o muro. E eu perguntei aquele muro, perguntei para o guia, falei, que muro é aquele? Ele disse a seguinte resposta: aquele é o muro da vergonha, né, que separa duas nações, né, dois povos, né, e ambos escolhidos por Deus, né. Próximo. Então ali ainda é
Os campos de Boaz. Pode passar, querido. Isso. Pode passar mais um slide. Esse é o Muro das Lamentações, né? Toda essa extensão aqui, né, é o Muro das Lamentações. Aqui você vê as pessoas que vão colocando os seus papeizinhos e fazendo intercessões. Aqui desse lado é a parte das mulheres, né, e aqui a parte dos homens, né? Nós não podemos ficar junto com as mulheres. Os homens têm um pouco mais de privilégio, que eles podem entrar por aqui, e aqui tem uma espécie de sinagoga, onde eles fazem algumas celebrações, né? Mas é um lugar de oração. Esse muro aqui, queridos, porque ele é o Muro das Lamentações, na realidade o nome dele não é o Muro das Lamentações, ele se chama Muro Ocidental, né? Então, eu gostaria que alguém lesse, volta lá o versículo para mim, por favor. 2 Crônicas 6, 32 e 33, alguém ou projeta aqui para mim, ou alguém lê, que eu não vou insistir com o meu tablet e meu celular, não, irmão, porque eu estou enxergando pouco, entendeu? Então, nós vamos perder tempo. Então, porque é muito importante isso aqui, essa é a lição que eu consegui extrair. Alguém achou que tem a voz bem alta, pode ler, 2 Crônicas 6, 32 e 33. Então, Salomão está pedindo que todo estrangeiro que orasse, né, Deus viesse responder. E onde Salomão ele faz essa oração? Quem se lembra? Na inauguração do templo. O muro é o que restou do templo, tá? Então, as pessoas vão lá, elas se lamentam, né? Se lamentam pela destruição do templo, e em contrapartida, né, o entendimento é que Salomão, na sua oração, ele disse, olha, que o estrangeiro, que aquele te pediu, que o Senhor ouça. Então, hoje ele é um lugar especial de oração, as pessoas vão lá, colocam os seus pedidos, né, e fazem as suas orações, tá bom? É o que sobrou do templo aí. Próximo. Não, volta um pouquinho. Em cima aqui, queridos, aquilo ali é uma mesquita, né? Essa parte aqui é uma parte dominada, né, pelos judeus. Essa aqui é uma mesquita dominada pelos muçulmanos. Então, há muitos anos atrás, eu não lembro quando aconteceu, mas para haver paz, né, Israel cedeu aquele pedaço ali para que os muçulmanos, né, construíssem aquela mesquita. Aquela ali é a terceira mesquita mais importante do mundo, né? Ela só não aquela é a mesquita de Al-Aqsa, depois tem uma em Medina e depois tem a de Meca, é onde está os restos mortais de Maomé. Então, né, é o que divide uma parte muçulmana, outra parte judeus. Pode passar? Essa é a porta de Sião, portão de Sião, né? É a entrada da cidade. A gente entrou por ela, né, e começamos a caminhar. E o Salmo 87 diz que o Senhor, Ele ama as portas de Sião. Próximo slide. Esse é o Monte Carmelo, queridos, onde 1 Reis 18 vai falar sobre aquele confronto de Elias, né, com os profetas de Baal. É citado, né, lá foi Elias, lá foi Eliseu, né, e quando a gente chegou lá, eu sou muito, não é que eu sou fã, eu sou um admirador de Elias, eu sou um admirador. 3 homens na Bíblia que eu sou assim encantado por eles, né. Primeiro é o profeta Samuel, não me pergunte por quê, entendeu? É o profeta Samuel. O profeta Samuel, irmãos, era um homem tão usado por Deus, que no capítulo 2, salvo engano, no versículo 23, a Bíblia diz que todas as palavras que Samuel disse, nenhuma delas Deus deixou cair em terra.
Ele era um homem que quando abria a sua boca, a intimidade com Deus era tão grande, que Deus fazia cumprir o que ele dizia. A ponto de um dia ele ir a Gilgal, e quando ele chegar na porta da cidade, os moradores perguntaram assim para ele: olha, é de paz a sua vinda aqui? Porque o homem falava e as coisas aconteciam. O segundo homem que eu admiro demais na Bíblia, Moisés, um grande profeta de Deus, um homem com muita intimidade com o Senhor. Moisés, queridos, era aquele homem, enquanto nós oramos e pedimos: Senhor, fala comigo de uma forma especial, a gente vai para a palavra, pedir que o Espírito Santo, ministre ao nosso coração, e Deus faz isso. Moisés falava assim: dá licença aí que eu vou falar com Jesus, com o Senhor agora. E batia um papo, irmão, de 40 dias. Eu admiro demais aquele homem. E o terceiro homem é Elias. Um homem de muita fé, um profeta, extremamente usado no poder, a ponto de dizer o seguinte: olha, não vai chover segundo a minha palavra. Aí eu fiquei olhando aqui, eu não resisti, irmãos, e eu vou confessar um pecado para vocês hoje. Chegamos lá em cima, a guia falou assim: olha, esse aqui é o Monte Carmelo, deu uma explicação, e falou assim: ó, mas por favor, não fique pegando pedra aqui não, porque se todo mundo levar uma pedrinha, irmão, eu tive que trazer uma pedra do Monte Carmelo, irmão, tive que trazer, pastor, não resisti não por causa de Elias. Então eu falei: Elias esteve aqui, gente, Elias esteve aqui. Então, no Monte Carmelo, a lição que eu queria trazer para vocês é que quando Elias ele tem um embate, aquele confronto com os profetas, Elias deu a opção dos profetas de Baal se converterem a Deus. Então, o Monte Carmelo para mim é um lugar de decisão. Elias diz: olha, vamos nos reunir e vocês vão dizer hoje a quem vocês querem servir, ou ao Deus de Israel, ou continuar servindo a Baal. Vocês têm a opção de escolha. Então é um lugar de decisão. A lição que eu tiro do Carmelo é o seguinte: ele foi um lugar de decisão. Então nós também temos que tomar decisões constantemente na nossa vida, amém? Que as nossas decisões sejam as melhores possíveis, sempre baseadas na palavra do Senhor. Próximo. Esse é o cume lá do monte, bem lá em cima. Pode passar, por favor. Esse aqui, queridos, quem já ouviu falar do Vale do Megido, é toda aquela extensão lá de baixo, tudo aquilo ali, Ali, segundo os estudiosos, segundo a palavra, ali é que vai acontecer a batalha do Armagedon, onde os reis lá na tribulação, quando quiserem invadir Israel, vão ser por esse caminho ali, tá? É uma visão muito bonita, mas o cenário é tudo plano lá embaixo. Esse é o cenário. Ali aconteceu várias mortes. O rei Josafá morreu ali, dentre outras pessoas, travaram batalhas ali, e ali é o local da última batalha antes do juízo. Vamos lá? Esse é o túmulo do rei Davi. Esse tem até umas caras conhecidas aí, ó. O João, tem o Balbino, Cláudio Almir de Costa ali, Tiago lá, esse de Costa aqui, eu não sei da camisa branca ali, eu não sei não. Mas aqui, culturalmente, lá se entende que ali é o lugar de Davi. A guia até diz o seguinte: olha, tem pessoas que dizem que foi outro lugar, mas nada obsta que o corpo dele esteve aqui. Mas se você for pesquisar na internet, o túmulo de Davi, vai aparecer esse local aí, tá bom? Próximo. Esse é o Rio Jordão, Olha lá, o local do batismo no Rio Jordão. Pode passar. Isso é volta lá, isso aqui é uma escultura, feita numa pedra. Na entrada, o tanque batismal lá embaixo. A gente passa pela escada e vai descer rumo ao rio. Próximo. E em toda a extensão do muro vai ter... Não, deixa lá, por favor. Em toda a extensão do muro que cerca a entrada... Não, pode passar o próximo, querido. Em toda a extensão do muro vai ter aquela placa, uma gravura, dizendo o seguinte, aquela onde Jesus foi batizado. Travou também aí, irmão? Não, hoje, irmão, vamos orar, hein? Vamos orar. Vamos orar. Travou? Não, eu sou prevenido. Tem outra aqui, ó. Não, irmão, aqui não é fácil não, entendeu?
confiar na tecnologia, irmão. Olha só, a gente passa por isso. Eu fiz aqui, coloquei no tablet, trouxe 2 pendrive, que é para não ter problema, entendeu? Porque se acabou a bateria aqui, ó, acabou a mensagem, não tem mensagem mais não, entendeu? Então, durante toda a extensão desse muro, que é um muro bem grande, tem esses dizeres, né? Marcos 1, a 9 e 11, né? Naquele dia veio da cidade de Nazaré da Galileia, o João foi batizado no Rio Jordão. Então, em várias línguas, em dezenas de línguas, né? Então, assim, uma do lado da outra. Então, eu tirei só do português. Pode passar. E aqui, queridos, é o Rio Jordão. O mesmo lugar que Jesus foi batizado. Não sei se você consegue dimensionar isso, queridos. O que é estar ali? O privilégio que é, né? Naquelas mesmas águas, porque o rio não secou. O rio está lá. E nós tivemos lá por volta de 55 pessoas, né? Então foi o primeiro batismo, né? Um rebatismo, uma confirmação dos pastores que estavam presentes, né? E aquele que está atrás de mim lá é o meu pai, pode passar. Eu sendo batizado com a minha esposa, pode passar. Eu tive o privilégio de batizar o meu pai novamente e ser batizado por ele, né? Isso é um privilégio que isso fica na memória da gente, né? Então, estar nesse lugar, queridos, a gente sente uma emoção muito grande, uma graça muito grande, saber assim, olha, eu estou no mesmo lugar que o meu Salvador esteve. Não há palavras e não há preço que pague isso. Próximo, por favor. Aí é um pouco da extensão, né? Não tem muitos lugares de batismo, não, querido. É um do lado de cá e outro do lado de lá, né? São poucas, não tem muitos decks para fazer o batismo, até por questão da segurança. Pode passar. Aqui são as ruínas de uma antiga sinagoga, onde Jesus esteve. Na verdade, Jesus ensinou, né? Lucas capítulo 4, em Cafarnaum, obrigado, pastor. Lucas capítulo 4 vai falar dele na entrada nessa sinagoga, né? E quando ele entra lá, ele vai repetir que ele toma o livro, né? Ele vai repetir Isaías capítulo 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? E me ungiu para, né? E aí, são as ruínas, né? Está até escorado ali com um pedaço de ferro, porque alguém me falou que isso já foi destruído. Foi o senhor que falou comigo 19 vezes, ou foi a Nininha, eu acho que falou, 19 vezes já destruído isso aí, né? Então são mesmo o que sobrou da antiga sinagoga. Olha o senhor lá de costa lá, pastor, tá vendo? O senhor lá. Próxima slide. Próximo também são as ruínas que ficam ali. Pode passar. Isso aqui é a casa da sogra de Pedro, que fica do outro lado. Pode passar, quer ver? Ó, a casa da sogra de Pedro fica debaixo onde é uma igreja, né? É uma igreja. Então fizeram ali toda uma estrutura, né? Em balanço, e a casa da sogra de Pedro está lá no meio. Aí você chega na parte de cima, tem um vidro que você consegue visualizar como era a vida naqueles tempos. Se a gente olhar que isso aqui tudo são ruínas de casa, gente. Olha as paredes, como é que eram. E eu pude perceber que algumas não tinham janelas, né? A percepção que eu tive, que não tinham janelas. Então, assim, era uma vida muito difícil mesmo. Pode passar a próxima. Já chegamos aqui no Monte das Beatitudes, ou o Monte das Bem-aventuranças. Lá o Senhor, Mateus capítulo 5, ele vai proferir o sermão da montanha, né? Bem-aventurados os mansos, humildes, e vai aquela sequência ali de versículos. Foi nesse lugar. É um lugar muito bonito também, por sinal. Lá nós tivemos uma palavra. Pode passar. Esta é a vista de cima, né? Ali, eu acredito que seja uma igreja também. Pode passar. Tudo isso aí é o Monte das Bem-aventuranças. É tudo conhecido nosso, a maioria da igreja. Pode passar. Esse é o Mar da Galileia. A gente chegou no Mar da Galileia e nós fomos fazer um passeio nesse barco, onde nós tivemos uma experiência muito linda com o Senhor, né? Deus usou lá várias pessoas. É capitão do barco aquele que cantou? O capitão do barco cantou em hebraico, em português, irmão, foi muito lindo. Pode passar.
E esse é visto de cima, né? Isso aí é da sacada do nosso hotel, né? Esse é o mar da Galileia. Na verdade, não é um mar, gente, ele é um lago, né? É um lago muito grande, né? Ele não tem ondas, é conhecido como mar, mas na verdade ele é um imenso lago, tá? Eu tive pesquisando, até trouxe para falar para vocês muitas quantidades de peixes, é um lugar muito bonito. E esse lugar, queridos, foi local de dezenas de milagres na Bíblia, dezenas de milagres. Aqui Jesus chamou os seus discípulos, aqui Jesus fez aquela pesca, né, maravilhosa, onde, né, os discípulos o barco não conseguia suportar de tanto peso. Esse foi um local de muitos milagres na palavra. Pode passar. Aqui, queridos, é onde aconteceu as bodas de Caná. Ali também tem uma igreja, né, tem um templo. A maioria, irmãos, dessas coisas bíblicas, né, esses locais bíblicos, a maioria são dominados pela igreja católica ou algumas outras religiões. Então, tem lugar que a gente não tem acesso, né? Próximo. Ali, né, supostamente foi onde aconteceu ali, né, as bodas de Caná. E nessas bodas de Caná foi onde aconteceu o quê? O primeiro milagre de Jesus. Você tem ideia, irmão, o que você pisando assim, aqui Jesus fez o seu primeiro milagre. E esse milagre, gente, aconteceu, né, uma forma miraculosa, né, Jesus transformar água em vinho. Aquele casal, o Tiago até pregou um tempo aí sobre as bodas de Caná, né? Tudo isso aconteceu porque Jesus estava naquela casa, Jesus estava naquela festa, né? E a lição que eu tiro é a seguinte: onde Jesus está, a porta do milagre está ali, pode acontecer qualquer hora, né? Bastamos que a gente faça, né, o que a mãe de Jesus disse. O que ela disse? Faça tudo o que ele disser. Então, se a gente fizer o que Jesus disser, milagres acontecerão na nossa vida. Amém? Próximo, já está terminando já. Essa aqui, queridos, são as talhas onde se colocava o vinho. Irmãos, eu não vejo nem 8, nem 10 homens conseguindo transportar isso aí. Isso é muito pesado. Isso é um bloco de pedra com um buraco no meio, né? É muito pesado, né? Então, essa é uma talha, né? Como a palavra fala de talhas, é isso aí, é um bloco de pedra com um furo bem grande no centro. Próximo, este é o Mar Morto, né? Ezequiel 47, versículo 9, tem uma profecia que fala que o Mar Morto voltará a ter vida. Se você não sabe, o mar, quem gosta de tomar banho na praia aí? O mar tem 35 gramas, né? Tem uma contagem, acho que é 35 gramas por 1.000 litros, né, de água, 35 gramas de sal. É uma contagem mais ou menos assim. Aqui é 300 por 1.000 litros. É 9, quase 10 vezes mais. A densidade é tão alta que você não consegue afundar lá. Quer ver só? Pode passar. Esse sou eu, irmão, olha que beleza. Isso é o que Deus deixou para nós, irmão, usufruir das bênçãos de Deus, entendeu? Nem fora do peso ali, mas dá, né? Você quer, irmãos, afundar, você não consegue. É impressionante. É impressionante. Você pode fazer sim, você não afunda. A água é muito densa. Só que é perigoso, né? Que ele faz você rodar no seu próprio eixo, né? Você não se equilibrar. Se você ficar do jeito que eu estou ali, você fica o dia todo. Mas se você ficar em pé, ele te obriga a você girar no seu próprio eixo. Teve um irmão que aconteceu isso com ele, né? E a gente teve que tirar ele às pressas de lá, e a água é extremamente salgada, tá? É impossível você... A gente que é curioso, né, irmão? O que a gente faz? Coloca lá e põe na boca, para ver se realmente é salgado mesmo. E é muito salgado, queridos, né? E nesse mar não tem vida, não tem algas, não tem nada, só tem pedra no fundo, não tem peixes, né? Mas existe uma profecia de para o Mar Morto de Ezequiel, capítulo 47, versículo 9, que esse mar ele voltará a ter vida. E já estão saindo, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver que já está saindo alguns bolsões de água doce próximo ao Mar Morto, né, ali no seu entorno.
e já há vida nesses bolsões, já estão tendo peixes lá. Então, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo, né? Tudo o que está programado para acontecer pela palavra, irmãos, vai acontecer. E não sei se a gente não vai estar aqui, mas esse mar voltará a ser um mar de água doce, né? Próximo. Esta foi a árvore de Zaqueu, né? E a gente esteve lá por alguns momentos. É uma árvore chamada sicômoro. E em algumas traduções é chamada de figueira brava, né? Por que figueira brava? Que ela não dá fruto. É uma árvore que ela não dá fruto por si só, não é como uma figueira comum, né? E nesse lugar também, qual a lição que eu tirei ali? Ali também foi um lugar de decisão, ali foi um lugar de escolha. Zaqueu subiu, Jesus passando, Jesus o vê, ele quer pousar na casa dele, ele desce, chama Jesus para sua casa, sofre uma transformação imediata, né? A ponto de ele dizer, olha, Senhor, aquele que eu lesei, eu quero restituir. Aquele lugar foi o lugar onde um pecador encontra o Salvador, foi um lugar de transformação. E é isso que a gente precisa também, nos permitir ser transformados pelo Senhor. Próximo. E esta é a fonte de Eliseu, né? O texto ali, se você quiser depois anotar para você ler, aqui está dizendo o seguinte, olha, essa é a cidade de Jericó, né? Olha lá, the old that city, Jericó of the world, a cidade mais antiga do mundo, tá? E essa fonte é ela quem alimenta, né, aquela cidade ali. E eu fiquei muito impressionado com essa fonte. E quando eu vi, depois eu refletindo, qual é a lição que eu tiro para mim dessa fonte? É que esse lugar, queridos, ele é o lugar da provisão de Deus para a cidade de Jericó. Não tem como uma fonte, né? Eu fico pensando, isso tem mais de não sei quantos mil anos que está ali, gente, jorrando a mesma água. Olha só, milênios essa água jorrando ali. Isso é poder de Deus, não tem outra explicação. Então essa água, ela é a provisão para toda aquela região. Ali tem umas ruínas lá em cima, mas a gente não ficou muito tempo aí. Então a lição que eu tiro para nós também, para mim e para você, é que Deus, ele é a nossa provisão, né? Ele faz jorrar a água, ele dá o alimento, é ele quem nos sustenta. Próximo. Está invertido aí, esse aqui foi o último lugar que a gente foi. Eu deixei os dois, né, o nascimento de Jesus e o túmulo por último. Essa é a casa de Simão, né, Simão o curtidor, Atos 9, capítulo 43, vai falar que Pedro ele ficou na casa de um certo Simão o curtidor. É isso aí, segundo a guia, ela mantém boa parte das características originais. Foi ali que Deus mostrou a Pedro aquela visão do lençol, não é? E a princípio Pedro, né, um discípulo que estava muito preocupado só com os judeus, e a partir desse encontro, né, dessa visão, Deus também vai falar com Cornélio, e os dois vão se encontrar, e a partir daí Pedro passa a ser um pregador dos gentios. Próximo, estamos acabando, também meu tempo já está acabando também, ó. Igreja da Natividade, né, ou a Basílica da Natividade. Nesse lugar, queridos, lá no fundo, eu não tirei, mas tem uma portazinha, bem atrás daquele carro, ela é bem pequena, dessa altura aqui, ó. Você tem que descer, né? A princípio, ela era uma porta bem grande, fica bem aqui, ó. Isso aqui é uma porta, tudo isso aqui é uma porta. Agora ela é pequenininha aqui. Você tem que abaixar, só passa um por vez. Para você entrar na igreja, você tem que, né, abaixar. Foi nesse local, queridos, pode passar. Foi nesse local onde Jesus nasceu. Então aqui é a entrada onde a gente vai descer para o local do nascimento. Pode passar. Esse é o interior da igreja, né, da basílica. Ela tem 3 grupos que cuidam dessa basílica. Os ortodoxos, os arminianos e o outro eu esqueci. Entendeu? Eu esqueci. Mas são 3 grupos que cada ala tem um grupo que cuida, tá? Pode passar. Esse é o interior,
Eu acredito que não há nenhuma cerimônia, é só para visitação. Pode passar. Esse é o local, né, aqui no pé ali, ó, lá embaixo, parece até um fogão, né, a lenha. Ali tem uma estrela de prata. Ali, segundo toda a tradição, foi onde Jesus nasceu. E Deus foi muito bom para conosco, muito bom. Porque nós ficamos num hotel, queridos, a 600 metros dessa igreja. 600 metros. A gente foi a pé. E a gente chegou lá, aqui dentro, tinha mais ou menos, umas 4 pessoas só. Só. Pode passar. Olha, ninguém da nossa caravana teve esse privilégio de sentar ali. Ninguém, irmãos. No outro dia que a caravana foi, a fila para entrar já tinha, sei lá, mais de 1.000 pessoas, né, pastor? A ponto aquela pessoa que quis conhecer aquilo ali, ela ficou quase 5 horas na fila. E é só passar, tirar uma foto e sair. Então Deus foi muito generoso comigo, pastor Fabiano e com a Raquel. A gente pôde sentar, meditar, orar, tá? Esse é o local onde Jesus nasceu. Irmão, você consegue imaginar o que é estar ali? É bênção, né? Pode passar. Não, volta. Depois que ele nasce, na manjedoura ele é colocado ali. É um local que fica do outro lado. Você sai daquele local, desce uma escadinha de 2 andares, 2 degraus, e ele foi colocado ali após o seu nascimento. É um do lado do outro, um em frente e outro, assim, é muito próximo. Mas foi aí onde Jesus foi colocado após o seu nascimento. E por último, vamos lá. Esse é o túmulo de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que há de vir para buscar a sua igreja, aquele que morreu e lá fora está escrito assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa entrada, né, também é uma entrada pequena, só podem ficar, se eu não me engano, 5 ou 7 pessoas lá dentro, né, e tem que ser rápido. Então, a gente foi fazendo uma fila pelo lado esquerdo e entrando, tirava-se a foto e saía. Pode passar. Ali, queridos, é uma vala onde ficava a pedra que foi removida, né? A pedra não está lá mais, né? Mas ali é uma vala onde a pedra ela corria, né? Para tapar o túmulo. Próximo. Pode mais uma. Esse é o interior do túmulo. Né? Nós temos uma parte baixa dos 2 lados, né? Subentende que seriam 2 locais e o meio mais alto. Então foi nesse local onde Jesus foi sepultado. E ao 3º dia ele ressuscitou. Vamos ficar de pé? Eu quero encerrar dizendo, próxima, a história de Israel é a nossa história. O Deus de Israel, ele é o nosso Deus. Que retenhamos firmes em nosso coração as promessas que o Senhor fez, não só a Israel, mas também a sua igreja. Queridos, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, por Deus me ter dado a graça e a condição de ter ido a esse lugar. A minha vida não é mais a mesma depois desse dia. Eu pisei onde Jesus pisou, eu entrei na mesma água que ele entrou. E se eu continuar falando aqui, eu vou chorar, irmão, eu tenho que parar, porque é muita emoção. Mas é o que eu queria deixar para nós hoje é que ele veio, ele voltou para junto do Pai, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu nunca tive tão convicto, gente, de que Jesus está tão próximo de voltar como eu estou nesses dias. Eu nunca estive tão convicto disso. Eu já não estou fazendo planos a longo prazo mais. Já parei de fazer. Porque tudo que a gente tem de bom, por mais que a gente tenha prazeres nesse mundo, a gente gosta de fazer as coisas aqui. A nossa morada não é aqui. Do lado de fora do túmulo está dizendo assim, olha, ele não está aqui. Que nós retenhamos firmes essa promessa, queridos. Não troque a sua eternidade por nada que esse mundo te oferecer. Não vale a pena. Não vale a pena.
Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor amado, porque assim como o Senhor escolheu a Israel, o Senhor também escolheu a Tua igreja, a igreja, a Tua noiva, lavada e comprada e remida no sangue de Jesus. Assim como Israel passa, ó Deus, por perseguições, a Tua igreja também passa e ainda vai passar, ó Deus, mas em todo tempo, o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, Senhor amado, nos dê força, fé, ó Deus, para que possamos continuar, ó Deus, caminhando, Senhor amado, junto à eternidade com o Senhor. Não deixe, Senhor amado, que nada, Senhor, nos guarda, nos proteja, para que não venhamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, Deus, mas sempre olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas se perderam no caminho, quantas pessoas, Deus, estão afastadas, partiram para a eternidade sem o Senhor, mas até aqui o Senhor tem conservado a nossa alma, o Senhor tem conservado o nosso corpo, Senhor amado, corpo esse que muito em breve, Senhor amado, será como o Teu, nós seremos transformados, ó Deus, porque o mesmo Senhor, ó Deus, o Senhor, Ele vai descer do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, ó Deus, seremos arrebatados, iremos encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, Jesus, esta é a nossa esperança, e nós louvamos o Senhor nesta noite, porque nós temos em Ti a esperança. Muitas pessoas se deitarem hoje e dormirem e não sabem se vão acordar amanhã, onde estarão, mas nós sabemos da onde nós viemos e para onde nós vamos, ó Deus, porque o Senhor nos comprou com um preço de sangue. A aliança que o Senhor fez com a Tua igreja, Senhor amado, ela é inquebrável, e nós fazemos parte dessa aliança. Que retenhamos firmes essa promessa, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Perdão por não poder compartilhar tudo aquilo que eu trouxe para vocês, mas a tecnologia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Todos quantos creem, digam amém. Vá em paz, irmão. Deus te abençoe.